Enquanto o mundo se prepara para uma guerra, o Brasil se preocupa com fofoca. Eu quero trazer aqui para vocês uma provocação, uma reflexão, uma coisa que eu observei nos últimos dias, semanas, mas que acontece a vida toda e que às vezes a gente não, por estar dentro do problema, por estar dentro do que está acontecendo, a gente não observa muito bem. Eu quero trazer aqui alguma discrepância do que é mostrado para os brasileiros em relação ao mundo e do que é mostrado para pessoas de outros países em relação também ao mesmo mundo, aos problemas do mundo, aos grandes problemas, os problemas reais que podem atrapalhar a vida de todos. Eu estou abrindo aqui um jornal alemão e aqui é uma das notícias que estão mais assim, em destaque. Uma delas é o quão perigoso é o Hormezk, o míssil disparado pela Rússia. Um novo tipo de arma hipersônica russa atingiu a cidade ucraniana de Dnipro, o nome é Dnipro, gerando especulações. Putin disse que os disparos devem continuar e que o país tende a iniciar a produção em série desse armamento. Esse armamento é aquele míssil gigantesco que eles não mandaram com ogiva nuclear, mas que, caso quisessem, eles podiam ter mandado esse mesmo míssil, dessa mesma forma, ogivas nucleares. E eles mandaram isso para demonstrar a força deles, a potência e a tecnologia deles. O quão preparado eles estão para bater de frente com o mundo. Não é contra a Ucrânia ou contra um país específico, contra o mundo. Um dia depois de a Rússia disparar um novo tipo de armamento em território ucraniano, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou nesta sexta-feira, dia 22/11, a Rússia demonstrou claramente a sua capacidade. Os mísseis hipersônicos Oreshin, disparados contra a cidade de Dnipro, caiu como uma ameaça principalmente para os parceiros ocidentais, que fornecem armas para Kiev. Conforme informou a Rússia, no início da semana, a Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis ATACMS americanos que podem atingir alvo de até 300 quilômetros de distância. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ameaçou com uma resposta à altura. Esse míssil que eles mandaram é um míssil continental. Então ele pode ir para qualquer lugar do mundo, não a 300 quilômetros. Então ele quis mostrar aqui, como é que eu falo? Ele botou na mesa. É isso que ele fez, ele botou na mesa. Tem peito. Outra notícia aqui. Uma notícia de outro jornal, um jornal também alemão, que eu já estava pesquisando jornal alemão, falando sobre coisas por aí. Países nórdicos aumentam defesas civis frente à guerra. Enquanto a guerra da Rússia na Ucrânia continua, Suécia, Finlândia e Noruega, ali em volta da guerra, atualizaram suas diretrizes e preparações para emergências. Embora as instruções não sejam novas, sensação de ameaça iminente está no ar. Ou seja, eles pegaram um material que eles já tinham preparado, porque eles estão sempre em alerta, e começaram a distribuir de novo. Começaram a fomentar e lembrar as pessoas, olha, leem seus manuais, vão ficar espertos. A Finlândia, Suécia e Noruega emitiram guias de preparação utilizados para seus cidadãos. As diretrizes da Finlândia são de formato digital, enquanto Noruega e Suécia estão enviando cópias físicas das instruções para todas as residências, cacete, para todas as casas. Vou fechar aqui. Eu trouxe
essas notícias e li um pouquinho delas, só para você entender o que está acontecendo em alguns lugares do mundo. E agora eu vou abrir aqui o mesmo site, que é um site alemão, mas que é acessado por brasileiros. Está aqui na aba de Brasil. Vamos ler? Só as manchetes. Clãs que teriam origem escravocratas mantêm poder há 200 anos. Como Clarice Lispector reinventou a arte de entrevistar. Negro Cosme, de escravizado a líder dos marginalizados. Indígenas cobram voz sobre perfuração no Foz da Amazônia. Radicalização deve crescer com o problema legal de Bolsonaro. 6 pontos que ligam Bolsonaro à trama golpista. Zeferina, a quilombola que resgatava escravizados. Teresa de Banguela, a rainha negra do Pantanal. G20 recoloca o Brasil no tabuleiro, no tabuleiro geopolítico. Conversa, eu fiz um vídeo já, falei sobre esse G20 que aconteceu agora nos últimos dias, dá uma olhada lá no canal. Inclusive, comenta aqui se você já assistiu ou não. Isso aqui me ajuda bastante no engajamento. Fala aqui, eu assisti, não assisti, coloca ha, qualquer coisa. Isso me ajuda muito, se você puder. Vou para outro site. Aqui abrir o CNN. Vídeo mostra um ônibus em chão descendo desgovernado. Quem são as duplas famosas cotadas para o BBB 2025? Haddad diz que medidas de corte de gastos estão definidas, mas não crava a data de anúncio. Também gravei um vídeo sobre isso. Tá enrolando, porque provavelmente vai dar problema. Tá enrolando provavelmente que vem coisa ruim. Ninguém que tem notícia boa, que vai animar as pessoas, que vai fazer o Brasil andar para frente, vai ficar segurando por semanas. E toda hora usando uma desculpa diferente. Corinthians, Gaviões e Caixa firmam um novo contrato por vaquinha na Arena. Militares detalham tentativa de golpe em áudio capturada pela Polícia Federal. E eu vi agora. Em visita extraordinária a Lula na prisão, Janja entrou como advogada. Ministro apoia boicote ao Carrefour e diz que a ação inclui frango. Condomínio gigante expõe lençóis maranhenses em risco. Novos áudios revelam articulação golpista. Vamos inflamar a massa. É só esse tipo de coisa. São golpes imaginários, tramas assim, mirabolantes, fofoca de celebridade, discussão de antepassado de 200 anos atrás, o que aconteceu, quem foi que há 200 anos atrás discutiu com não sei quem, foi escravo, foi 200 anos atrás. Ainda está discutindo e tomando relevância e tempo para falar isso, de 200 anos atrás. E não é o tipo de coisa que alguém defende. Não tem ninguém no mundo que defende isso. Ninguém. Diferente de falar sobre comunismo, falar sobre socialismo. Tem muita gente hoje com cabeça vazia que defende isso. Então você precisa falar de uma porcaria dessa. Você precisa, isso não funciona, isso mata, isso é ruim. Por quê? Porque ainda tem gente que defende. Escravidão ninguém defende. Se defende é louco, tem que ser preso, sei lá o que acontece. Mas é loucura. Ninguém defende, não existe isso. Não, mas ninguém defende, mas mesmo tem que ficar falando. Não sei. Me parece que as pessoas estão um pouco anestesiadas. Assunto que já estão ali, assuntos que já é visto, a pessoa repete, os jornais requentam e a pessoa fica ali naquela aguinha morna, não vê uma coisa que machuca, uma coisa que deveria trazer preparação de verdade. Eu acabei de falar essas notícias aqui, eu lembrei de uma notícia também que saiu no Poder 360. Janja e Lula comemoram, alguma coisa assim, comemoram e expõem a nova fonte de água, a cachoeira artificial.
fonte de água artificial, uma coisa assim, na Granja do Torto. Cara, olha o tipo de notícia. Olha o que o Brasil está fazendo, se preparando. E aí você se pergunta, cara, mas o Brasil está centenas de quilômetros longe. Os Estados Unidos também, os Estados Unidos está preocupado. Vários outros países que estão na Europa, eles só estão ali um pouco mais preocupados porque eles estão geologicamente colados. Só que você tem que lembrar que essa não é só uma guerra da Rússia. Eu fiz também um vídeo falando sobre isso. É Rússia, Coreia do Norte ali tá junto. Você lembra de qual lado o Brasil tá? O Brasil tá aqui, embaixo dos Estados Unidos, colado. O Brasil tá apoiando quem? O Brasil tá em qual grupo? Lembra do BRICS? Lembra? Tenta lembrar assim das potências. Quem tá de um lado, quem tá do outro. Lá naquela outra guerra grande que teve, como é que foi? A coisa foi escalando. Cada um tava no seu lado. O Brasil começou, inclusive, a se direcionar pro lado errado, pro lado agressor. Depois de levar um chacoalhão dos Estados Unidos, acordou. Falou, opa, peraí. Será que isso vai acontecer de novo? Precisa disso? Eu estou trazendo isso aqui, é uma coisa um pouco mais reflexiva, mas para a gente entender que a gente é responsável por quem traz informação para a gente. Você, eu, nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. Se a gente está lendo uma notícia besteira, se a gente está lendo qualquer coisa, a gente vai pensar naquilo. Não tem como você se informar sobre coisas sem importância e achar que você está sabendo das coisas que têm importância. Não adianta você se bitolar, você se alienar e achar que você é diferente do mundo. Não, eu só vou ver porcaria, só vou seguir gente que fala coisa à toa e eu vou ser diferente. Eu vou estar bem antenado, eu vou estar sabendo o que está acontecendo no mundo, dos perigos reais, oportunidades reais. Não adianta. Isso é responsabilidade nossa, escolher quem eu vou escutar, quem que eu vou ler, quem que eu vou assistir. Inclusive, começa a me seguir aqui, isso me ajuda muito e eu vou trazer outros vídeos do tipo. Mas eu não acabei, eu queria trazer aqui para vocês uma frase que eu lembrei quando eu estava começando a abrir aqui o celular para gravar, do Thomas Jefferson. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso mesmo. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Obviamente isso aqui tem alguns meses, né? Mas parece que Thomas Jefferson falou isso semanas atrás, dias atrás, com tudo que a gente vê no Brasil e no mundo. Segue esse perfil aqui, curte e comenta para me ajudar.